Mesma turma de hoje. Tá isso aí. Bom, iniciou a gravação, vamos lá. Bom, o que aconteceu nesse negócio do nosso problema lá com relação ao... Tá aqui, né? Ao ordena tamanho. A gente observou que... A gente observou que ele não estava obedecendo aquele critério de o primeiro que, se eles tiverem tamanhos iguais, vai mostrar o primeiro, né? É o que acontece aqui, por exemplo, olha lá, eu amo programar em C++, ele vai pegar o quê? Vai ordenar em ordem decrescente, né? Então, vai vir os maiores primeiro, programar vem primeiro, né? Programar tem o mesmo tamanho de C++, então ele vem primeiro, porque ele apareceu primeiro na coleção. C++ também, depois o terceiro é amo, depois é eu e em. Por quê? Eu e em tem o mesmo tamanho, mas o eu veio primeiro, então ele vem para cá, certo? Quando a gente implementou e executou, deixa eu ver se está aqui a execução, aconteceu isso aqui, né? Em eu. E aí já estava faltando só 2 minutos para terminar a aula, eu até cheguei a vir aqui, eu comecei a olhar aqui, ó, tá até aberto ainda, eu comecei a olhar aqui e pensar em como que o algoritmo trabalhava. E aí, como já estava em cima da hora, eu peguei e falei, ó, deixa para lá, a gente resolve isso amanhã, para ver o que que é. Ok. Hoje, durante o dia, tá? Quando eu estava nadando, sempre que eu estou nadando, por isso que eu perco as contagens. Eu nunca consigo contar porque eu começo a pensar em outras coisas. E eu vou pensando o que, que eu vou comer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu. Enfim. E aí, uma das coisas que eu pensei foi: e aquele problema que deu no ordena tamanho? E aí eu comecei a pensar na questão de estabilidade do selection, que a gente implementou através do selection, né? A gente implementou através do selection. Eu ontem, durante a aula, falei para vocês que o bubble, selection e insertion, eles são estáveis, ou seja, eles mantêm a ordem caso aconteça de ter chaves com o mesmo valor. Então, se eu estou ordenando, por exemplo, 1, 2, 2, 2, 3, né? Tá tudo misturado lá. Vamos supor que vem 3, 1, 3, 2, 3. Quando ele colocar 1, 2, 2, 2, 3, esses 3 2 que aparecem no meio, vai aparecer exatamente na mesma ordem que eles estiveram na entrada, embora eles sejam chaves repetidas. O primeiro 2 é que vai aparecer primeiro, o segundo 2 é que aparece segundo, o terceiro 2 é que aparece em terceiro. Quando você está lidando só com número, não faz diferença, mas nesse caso aqui faz. Por quê? Na verdade, eu estou lidando com os tamanhos das palavras, né? Então, vai fazer diferença se eu colocar eu em ou em eu. Embora os dois sejam dois, né? O comprimento é 2. E aí eu fui pensando, e aí eu nadando lá e pensando no algoritmo, e aí, durante o meu pensamento no algoritmo, eu pensei, falei, poxa, essa droga desse algoritmo não é estável. Ele é instável, ele não mantém a ordem, né? E eu falei, já fui enganado pela minha memória na aula. Eu falei, poxa, será que eu estou ensinando errado desde então? E aí eu fui no meu material quando eu cheguei, né? Eu fui no meu material, tá até aqui ainda aberto, ó, no meu material de algoritmos e estruturas de dados, que não foi atualizado. Que eu fiz? Fui ver o que eu falo lá, porque eu me lembro que no final, esse é o último algoritmo que eu mostro. No final dele, eu dou um quadro. E tá aqui, eu fui enganado pela minha memória mesmo. Percebam que o bubble e insertion, eles são estáveis. O selection não é. Tá? Então, o selection não garante isso que a gente está esperando. Então, não foi uma boa escolha ali. Foi uma escolha meio que na emoção, para vocês verem o selection sort. Mas eu também fui enganado pela minha memória, porque na minha memória eu tinha que os 3 eram estáveis, e não é. Tá? Então, na realidade, o selection não é estável. E isso é óbvio, né? No momento que. Aí vem quando eu estava rodando na minha cabeça o algoritmo lá durante o treino, quer ver, ó? Eu rodei ele na minha cabeça exatamente assim. O que eu fiz, ó? Eu estou ordenando em ordem decrescente. Como é que ele faz? Ele trava na posição 0, porque ainda não tem nenhum elemento ainda. Ele ainda não encontrou o maior no caso, porque eu estou fazendo em ordem decrescente, né? Ele procura, então o maior é eu. Opa, encontrei um maior, que é o amo.
Opa, encontrei um maior, que é o programar. Ele guarda o programar. Aí ele vem aqui em, não é maior que programar, C++ também não é maior que programar. Aí o que, que ele faz? Ele troca o eu com o programar, certo? Até aqui tudo bem, mas o que, que vai acontecer? Vamos supor que o en estivesse no lugar do amo. Ele trocou o eu com o programar, e aí ficou o eu que vinha primeiro. No momento que eu fiz essa troca, o eu agora vem depois do en. Né? Se eu tivesse esse cenário aqui, ó, deixa eu fazer o cenário exatamente igual. Se eu tivesse isso daqui, ó, no lugar do amo, eu tivesse o en. Assim, ó. O que, que ele vai fazer? Ó? Tá aqui um de comprimento 2, outro de comprimento 2. Se ele fosse estável, no momento de ordenar, ele ia colocar o eu primeiro. Mas aqui, o que, que vai acontecer? Ele vem aqui. Esse é o maior, não é mais. Ou quer dizer, continua sendo. Opa, agora esse é o maior. Não, não. Troca. No momento que ele trocar aqui, ó, ele vai trocar a posição mesmo. O eu passa a vir depois do en. Então ele não garante estabilidade mesmo. E aí depois eu fui lá para ver se eu por acaso fui enganado pela minha memória e eu fui mesmo. Pelo menos quando já joguei fora aqui. Realmente o selection sort não é estável. Você tem como deixar ele estável. Depois eu até procurei um artigo e encontrei dizendo isso. Você pode até torná-lo estável, mas você vai precisar de uma estrutura de dado à parte para você controlar isso também. A ordem que veio eles originalmente, para depois você garantir a estabilidade. Mas aí você vai acabar gastando mais memória. Ok? Então, selection sort não é a melhor alternativa. Então, o que a gente faz? Implementa um outro algoritmo, tá? Que aí a gente pode colocar, a gente pode implementar o bubble ou o insertion, tá? Os dois são estáveis, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Bom, vamos implementar o bubble? Vamos implementar o bubble que é mais rápido. Se eu tivesse tempo, eu implementaria o insertion com vocês. Mas, opa, eu gosto de que vocês fiquem aqui. Como a gente não tem um tempo por conta do horário, eu vou implementar o Bubble mesmo. Bubble. Ok. O IJ, aqui se eu usar do auxiliar. Ah, o auxiliar, não, o auxiliar é string mesmo. Tá, então como é que ele funciona? For i começando em 0, menor que n menos 1, de 1 em 1. É o Bubble. For j em 0, j menor que n menos 1 menos i, de 1 em 1. Aí ele compara o lang, né? If, aqui é S, né? SJ for maior que SJ mais 1, só que é o lang. Ponto lang. Ponto lang. Nossa. É ordem inversa, né? Então é menor. Eu já leio, Lucas. Espera, deixa eu só finalizar aqui. Aí, auxiliar recebe SI e J. SJ recebe SJ mais 1. E o J mais 1 recebe o auxiliar. Beleza. É o bubble. No caso de um algoritmo de ordenação não estável, não tem opção. Tem, como eu falei, existe uma forma de você tornar o selection estável, mas aí você vai precisar de uma estrutura de dados à parte, vai aumentar a quantidade de memória que ele usa. Tá? Aí, nesse caso, se você tem um outro algoritmo que ele tem a complexidade, o consumo de tempo igual, vale a pena você usar o outro algoritmo ao invés de implementar uma estrutura à parte. Tá? Só vai complicar mais o algoritmo. A única opção seria mudar a escolha. Sim, não é a única alternativa, mas é a alternativa assim mais rápida, mais fácil
que é a probabilidade que vai ter menos erro, porque você vai acabar tendo que colocar alguma estrutura junto, no caso do selection aqui, por exemplo. Eu vou ter que ter provavelmente um outro vetor. Eu nunca fiz. Eu fui hoje atrás de um artigo e eu li só isso, dizendo que para tornar ele estável, eu vou precisar de uma estrutura à parte para guardar a ordem original das chaves no momento que eu for fazer as trocas, tá? É, então, eu vou ter que colocar uma lógica junto para guardar esses valores. No momento de fazer a troca, eu vou ter que antes verificar, ó, quem veio primeiro, foi você ou você? Ah, então não troca, ou se não, ah, então troca, tá? Então vai acabar deixando mais complicado, tá? Inclusive, bom, a complexidade do algoritmo não vai mudar, vai continuar n ao quadrado, por quê? Porque o que interessa é a instrução primitiva, né? Mas, fatalmente, se você contar todas as instruções, né, a gente só conta a primitiva, mas se contar todas, se você estiver fazendo essa modificação, vai acrescentar instruções novas, né? Tanto de atribuição quanto de verificação, para você saber o que você vai fazer. Nesse caso, a melhor saída é implementar um outro algoritmo. Tá? Eu aqui implementaria o insertion, porque você pode falar assim, ah, mas você falou que o bubble ele é um pouquinho pior do que o selection tem alguma vantagem aí, você não falou direito, mas enfim, eu falei que tem uma certa vantagem. Eu não queria perder essa vantagem. Então implementa o insertion. Tá? O insertion, ele é estável, a gente viu lá naquela tabela, e era até minha ideia fazer um insertion com vocês se não fosse a bendita reunião que eu vou ter que participar daqui a pouco. Tá? Mas ok, está aqui já implementado. Vamos ver a execução. Vocês são NA3? Vocês são NA3? É. Java C. Ordena tamanho. Java. Ordena tamanho. Aí sim, agora eu dou. Tem que vir eu em. Aí agora sim. Agora está estável. Programar C+, amo eu em. Tudo certo. Então vou baixar aqui o fonte. Só vou fazer esse teste mesmo. Até gostaria de fazer um gerador e tudo, mas vou deixar como está. Espero que não dê erro lá agora. Se bem que nem deu erro da primeira vez, porque a gente não chegou a mandar, já detectamos o erro antes, né? E será que é isso aqui? Não. É esse aqui? É. Qual o problema? É o ordena tamanho. Ordena tamanho. Ordenação para tamanho, 80. Caramba. Oitenta. Ordena tamanho. Ai, que bagunça isso aqui. Era tão fácil. Aqui, ordena tamanho. Envia. Onde é que tá? Aqui. Pronto. Foi aceito. Agora está tudo certo. Ok, pessoal? Então vamos lá para resolver um outro exercício. Tá, eu escolhi o aula cancelada porque ele já está aqui. No segundo horário eu vou acrescentar mais alguns exercícios e aí a gente vai resolvê-los. A exercício inédito que não tem aqui, tá? Eu vou pegar aqui o aula cancelada.
Cadê? Aula cancelada. É o único que até falaram isso na aula de ontem, que quase todos os exercícios que eu coloquei aqui aliás, todos menos a aula cancelada, são exercícios que não tem uma história envolvida, né? Na atividade vai ter exercício que tem uma história envolvida e que aí você usa um vetor para resolver o problema. Tá? Esse daqui, ele é único. Todos os outros dado um vetor assim, modifica ele fazendo tal coisa, multiplica por não sei quanto. É sempre uma coisa assim, né? Esse daqui é o único que tem uma historinha envolvida. Então, vou fazer ele. Vou abrir aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó. Certo. Aí, vamos lá. Esse exercício aí nem é meu, né? Foi o exercício de Jesus. Tá? Então, lá. Um professor tal que tem uma turma de N alunos, frustrado com a falta de disciplina, ele decide cancelar a aula se menos de K alunos estão presentes quando a aula começa. Dado o tempo de chegada de cada aluno, determinar se a aula é cancelada. Então, a primeira linha 2 inteiro separado por espaço, N que é a quantidade de alunos e o K que é o limite que ele vai usar para o cancelamento. A segunda linha N inteiro separados por espaços, A1, A2 até a N, tá? Descrevendo os tempos de chegada do aluno. Nota, horários de chegadas não positivos, ou seja, menor ou igual a zero, indica que o aluno chegou cedo, ou na hora, né? Cedo se for negativo, na hora da aula se for zero. Horários de chegada positivo, maior que zero, indica que o aluno chegou aí minutos mais tarde, depois que a aula iniciou, tá? Então tá aqui, né? 4 e 3. Aí um aluno chegou faltando 1 minuto, outro chegou faltando 3 minutos, um chegou 4 minutos depois, outro 2 minutos depois. Tá? 4 é a quantidade de alunos, 3 é o limite que o professor está usando, né? Se não tiver no mínimo 3 alunos na sala, ele cancela a aula. Então aqui, né? O programa apresenta uma mensagem sim se a aula é cancelada e não caso contrário. Aqui, ele queria 3 alunos na sala, tinha só 2. Então cancela a aula? Sim. 4 e 2, são 4 alunos. Um chegou na hora, outro chegou 1 minuto antes, 2 chegaram atrasados. Então, quando a aula começou, ele tinha 2 alunos. O limite dele era 2, cancela a aula? Não, ele deu a aula. 10 e 10, todo mundo chegou na hora e um carinha chegou atrasado. Então, ele tinha 9 alunos na hora que começou. O limite era 10, então cancela a aula, sim. Entenderam a ideia? Vamos lá fazer essa solução aqui, então. Aliás, não precisa de vetor para isso aí, não, né? Dá para resolver sem vetor. O que vocês acham? Dá ou não dá? Dá. É só fazer uma contagem e depois, dada a contagem, eu tomo uma decisão. Eu não uso o que estava lá no vetor, né? Então nem precisa de vetor. Import Java útil. O que vocês acham? Eu uso o vetor ou não para resolver? Escolham aí enquanto eu faço aqui o. Votem aí enquanto eu faço o início aqui. String. Tem o N, né? Tem o K. Tem o I que vai controlar a quantidade de alunos. Vocês falaram ali para usar, então vou usar aqui o vetor de tempos. A princípio parece que é só isso. Qualquer coisa eu volto aí e declaro. Vou precisar de uma contagem. Mas depois eu faço. Scanner scan igual a new scanner system. Beleza. Aí o que ele viu aqui? Os dois valores, né? O N e o K. Tem o K também. O K tá ali. O N scan.nextInt. O K scan nextInt. E aí depois vem os N valores, né? For
I começando em 0. Faltou alocar o vetor. I menor que N, I mais mais. O vetor que eu estou chamando de tempos, né? Tempos no índice I recebe o tempo que o cara me falou aí, beleza. Aí o que eu vou fazer? Tem que alocar o vetor aqui. Tempos igual a new int de tamanho N. São várias entradas? Não, é uma só, né? Então tá ok. Legal. Tendo isso em mãos, eu vou fazer um system. Eu vou fazer um if, para não complicar demais, né? Eu ia fazer um caso ternário, eu vou preferir o if. If. Eu vou chamar aqui, ó. Aula cancelada. Sim ou não? Aula cancelada. Passando tempos, passando N e passando K, né? Se retornar true, é porque ela foi cancelada. System out, println. Sim, tudo em maiúsculo, não é isso? Sim. Sim. Caso contrário, system out, println. Não. Beleza. Acabou a tarefa do main. Public, static, boolean, qual que é o nome? Aula cancelada. Passando o quê? Um vetor de inteiros T, que são os tempos, o N e o K. Pronto. Legal. Agora o que ele vai fazer? Tem que fazer uma contagem, né? Int, QTD alunos, começando em 0. Preciso de um I também para percorrer o vetor. For, I começando em 0, I menor que N, que é o tamanho do vetor, de 1 em 1. O que ele vai fazer? Ele quer saber quanto, na hora que começar a aula, que é o tempo 0, né? Quantos alunos tinham na sala? É só eu percorrer o vetor todo, verificando o quê? Quantos são menores ou iguais a 0, né? E todo mundo que chegou antes ou na hora vai ter número negativo ou zeros, caso ele tenha chegado na hora. Então eu percorro o vetor fazendo essa pergunta. Se vetor T, no índice I, for menor ou igual a 0, é porque o cara estava lá no momento que a aula começou. Então eu conto ele. Uma contagem. QTD alunos igual a QTD alunos mais 1. Pronto, terminou, né? Terminando aqui esse for, eu já contei quantos alunos estavam no momento que a aula começou. E aí eu tenho que verificar, né? QTD alunos. Tem que ter no mínimo K, né? Então, se for maior ou igual a K, vai ter aula. Retorna true. Caso contrário, retorna falso. Então é isso aí, tem que ser maior, a quantidade de alunos tem que ser maior ou igual a K. Essa expressão relacional me retorna verdadeiro, se for maior ou igual a K, portanto, é o contrário aqui, né? Aula cancelada, ele retorna true se cancela. Então é isso daqui, ó. Agora sim. Se a quantidade de alunos for menor que K, não vai ter aula. Então, se a quantidade de alunos que eu contei for menor, isso aqui retorna verdadeiro. Verdadeiro significa que a aula é cancelada. A quantidade de alunos for maior ou igual a K, aí o que vai acontecer? Isso aqui vai retornar falso. Falso significa que a aula não será cancelada, porque eu tenho mais alunos do que K, ou igual, né? Então tá certo. Nessa aí eu fiquei um tempinho perdido se o sim era para vai ter aula. Tem que ler lá certinho, né? Até aqui. Mas beleza, parece que tá tudo ok. Vamos. CD, qual que é o nome? Aula cancelada. Java C, aula cancelada. Legal. mkdir, input, output. Ok. Vamos criar aqui uns arquivos. Quantos tinham lá? Acho que uns 4, né?
Muito mais que 4. Tá aqui o primeiro. Tá aqui o segundo. Tá aqui o terceiro. Quarto. Ele. Quatro. 5. 6. 7. 8. Até o 4. O 4 já não tem. 4. O seu 5. O seu 6. 7. 8. Ok. 9. Mais exemplo ainda. Tinha mais 2, né? Nove. 10. Beleza. Vamos rodar então. Java, aula cancelada. Ele é 0. Sim. Cancelou a aula. Sim. Depois vem não. Não. Depois vem sim. Ok. Depois vem 1, 2, 3 nãos. 3 nãos. Não. 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 Beleza. 5. Sim. 7 é não. 7 é não. Depois vem sim, não e não. Sim. Não. E não. Beleza. Parece que está tudo certo. Vamos enviar no juiz, que eu já estou atrasado. Meu Deus! Ai. Que problema é esse? Aula cancelada. 105. 105. 105, tá aqui. Enviar. Cadê? Aqui, 105. Vamos ver. Tá lá testando. Tomara que funcione, né? Meu Deus. Essa correria toda só falta não funcionar ainda. Funcionou. Beleza, então. Alguma dúvida, pessoal, na solução desse aqui? Tudo certo, né? Pessoal, então, eu vou pedir desculpa para vocês mesmo, tá? Eu ainda pensei em mandar uma mensagem para vocês e não, não dar essa aula, mas eu tinha a questão do, do exercício lá do ordena que a gente tinha que finalizar. E aí eu pensei, falei, ainda dá tempo de fazer pelo menos um junto com eles, tá? Mas não deixem de pegar a gravação da turma das 21, porque lá eu vou ver se eu consigo resolver no mínimo 2 exercícios a mais usando vetores. E vai ser exercícios inéditos, exercício que não está no juiz, tá? Eu fiz o aula cancelada com vocês que está no juiz, aí eu tenho aqui selecionado mais 2 para eu fazer junto com eles, que envolve manipulação de vetores, tá? Então,
por favor, não deixem de pegar a gravação e assistir para vocês verem a solução desses exercícios, tá? Também para ajudar vocês na atividade que inicia às 23 horas, tá? Na atividade serão 15 exercícios. Desses 15 exercícios, eu tenho até anotado aqui, ó. São, aliás, já vou finalizar aqui, que aí economiza espaço também. Desses 15 exercícios que estão